Pois é, gente, boa tarde, boa madrugada também. É bom ter vocês aí no podcast Pode Falar Um, recebendo hoje aqui uma ilustríssima pessoa que eu gosto muito, admiro muito, ele sabe disso. Tanto como ser humano, como também como profissional, na área que ele trabalha, né, que ele atua, e também um excelente músico, que é a área que eu também trabalho. Estou recebendo aqui nada mais nada menos que Lucas Cupertino, meu amigo, bom ter você aqui. E desde já eu já abro as portas do podcast Pode Falar Um para você falar quem é o Lucas Cupertino, que todo mundo gosta. Pô, massa, tô muito feliz, né? Muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende do momento que você tá assistindo esse vídeo massa, esse momento, esse encontro. Cara, tô muito feliz pelo convite, né? A gente ficou naquela, né? Vai ter que rolar em algum momento. Deu certo, estamos É um aí. dia tinha que rolar. Tinha que dar certo, né? Tinha que dar bom. Bom, eu acho que hoje pensar o Lucas Cupertino é pensar nesses dois ambientes, né? A música. Atualmente estou com um trabalho para lançar, tem um evento próximo chegando, né? Inclusive quando sair esse episódio, você já vai estar sendo intimado aí para esse evento lá na Bienal, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É bom. Mas a educação também, né, enquanto professor, então estou nesses dois lugares e eu acho que não são lugares tão distantes assim, né? As pessoas que me conhecem hoje, que acompanham meu trabalho, sabem que eu não sou duas pessoas, né? Na verdade, a gente expande o palco e a sala de aula e o palco, mas sempre fazendo amizades, né? Então é recíproco a admiração também que eu tenho por você, né? Seu trabalho. Obrigado. Alguém que já está aí no campo da mídia, da comunicação há tanto tempo. Então, acho que a gente só tem a aprender e também aproveitar, né? Aproveitar esses novos formatos, É bom, é bom, é bom. essas novas formas de se comunicar, de falar, e enfim, de estar presente. Então, muito obrigado mais uma vez. O Lucas, como ele é professor, e eu acho também que o professor é um artista na Boa, com área, é certeza. um artista na área também da educação. Mas eu queria começar a dar um pontapé inicial no bate-papo da gente, falando a respeito do músico. Como é que surgiu a ideia de ser músico? Vamos lá. E quem foi que inspirou você também, né? É verdade, é verdade. Cara, então, a música ela nasce na minha família com a minha irmã, né? Minha irmã cantava na igreja e quando ela começou a namorar, o meu cunhado atualmente, né? Tocava violão e eu, cara, tipo, queria ter o poder tocar violão. Então, comecei a me aproximar, né? Comecei a buscar saber um pouquinho mais. E aí, eu lembro que nas primeiras impressões que eu tive de tocar violão, de fazer uma dinâmica de estar ali com o instrumento, pra mim era uma coisa que eu ficava, caraca, não vai dar certo, não vai rolar, porque era aquela dificuldade, né? Quem tá aprendendo a tocar violão sabe. Mas eu me apaixonei bastante e o canto veio também na igreja. Eu comecei a participar da equipe de louvor e um belo ensaio, faltou todo mundo que cantava. E aí, quem vai fazer a voz? Quem vai puxar? Ó, não tem ninguém. Eu disse, pô, dá pra eu fazer. Fiz naquele ensaio e de lá não parei mais, né? O pessoal, pô, tem que cantar. Não dá pra só ficar Depois, tocando. depois que começa, Não dá. é que nem locução, depois que começa vai embora, não para mais não. Mas assim, experiência gigantesca. Acho que boa parte, né, dos artistas hoje, eles têm uma relação ou com a espiritualidade, com a igreja, ou com o ambiente onde a família frequenta, né? Então acho que a minha relação com a música, ela nasce na igreja, né? Inclusive, ainda faço parte de uma comunidade cristã, que é a Igreja Batista, e sirvo também por lá. Então, assim, a música, a arte, ela aproxima as pessoas de uma forma gigantesca, né? E para mim, a minha experiência com a música ela teve esses dois lados. Teve o lado da aproximação com a família, né? Com o meu Uhum. cunhado, que inclusive ele dizia, ó, vamos lavar o carro esse final de semana que eu te ensino um negócio. Não sei se era para lavar o carro ou era para ensinar mesmo, né? Mas as duas coisas rolavam. Cunhado sempre pega o outro para fazer alguma É, coisa. exatamente, O exatamente. interesse é esse. Mas depois, cara, eu acho que a música ficou algo que eu não. Eu sempre gosto de pensar assim, né? Acho que você já deve ter ouvido falar também. A gente escolhe muitas coisas, muitas coisas. Mas a arte escolhe você. Não tem muito o É, que fazer. isso é certeza, Lucas. É uma coisa maravilhosa porque quando a gente, quando nós vamos ver a arte da música, da literatura, da pintura em si, nós vemos grandes professores, que é uma área que a gente vai entrar também e mesclar tudo isso. Você falou aí que foi o seu cunhado que começou a te ensinar a tocar, quer dizer, ele foi seu professor, Sim, né?
E aí você começou a se espelhar, você falou aí que da igreja, você é cristão, e você também sabe que tem grandes exemplos músicos de gospel que são tremendamente espetaculares. Mas tem algum músico assim, já que a gente está tocando nesse assunto, algum músico gospel que você tem assim uma admiração por ele? Cara, no início eu tinha buscado referências, porque a gente faz É, isso, né? é. Quando a gente tá aprendendo a tocar, eu acho que inclusive foi uma das coisas que me ajudou muito. Eu depois acabei ensinando a tocar violão. Antes de ser professor de história, eu fui professor de violão, do básico mesmo ali. Eu sempre dizia para os alunos que era, ó, aprender a tocar violão só vai te instigar a realmente querer se você tiver um gosto, sabe? Pô, eu quero aprender essa música, eu gosto desse artista. E uma das pessoas que eu ouvia bastante à época, que me fez inclusive querer aprender a tocar algumas músicas, meados do que? 2010, 2011 ali, era o Fernandinho, que hoje ainda tá no auge, né? O Thales Roberto, que para mim foi um ponto assim em relação à musicalidade que eu não conhecia, aquele ambiente novo de um jazz, de um soul, de um rock um tanto mais de R&B. Então, essa galera dentro do campo do gospel foi uma galera assim que me inspirou bastante. E depois, quando eu comecei já a cantar, já a tocar profissionalmente, eu fui passeando pela área da MPB. E tem um cara que tá nesse caminho aí, né? Ele não é exatamente do gospel, mas ele produz uma música que alcança todo mundo, que conversa sobre espiritualidade, conversa sobre a vida, sobre poesia, que é o Marcos Almeida. Marcos Marcos Almeida, Marcos Almeida, Almeida, pô, o o cara é cara muito é massa. muito bom. Do Palavra Palavra Antiga, antiga, muito exatamente. bom. O cara tem várias músicas aí. Eu sou fã do Palavra Antiga, Pô, sou cara, mais eu fã acho do que cara. hoje o meu som, ele passeia por muitas referências e ele não tem como não passar pela referência do Marcos, assim, de produzir, porque eu sempre tive uma questão, e é até legal, a primeira vez que eu tô falando isso num programa, quando eu começo a compor, a gente mora aqui no interior de Alagoas, né, São Miguel dos Campos, a relação das pessoas com a igreja normalmente é uma relação que ela é construída pela família, né? Você tem aquela tradição, A seja pela raiz, igreja coisa católica, raiz. isso, seja pela igreja evangélica, e produzir música num contexto de igreja sempre foi produzir uma música que ela precisava falar abertamente, claramente o termo Deus, o termo glória, o termo aleluia, os termos do evangeliquez, né? Do cristianismo. E eu fui encontrando em outras referências, a gente acabou de falar do Marcos, tem outro cara chamado também Elvio Sodré, Elvis Sodré também é muito conhece? bom, Pô, conheço. Pô. esses caras, eles começaram a compor uma parada que não era que não necessariamente tinha que Não é falar, né? desrespeitando a palavra, é sim Isso. colocando um novo hit, um novo timbre na Exato, música eu acho que é uma para que nova chame a atenção das perspectiva. pessoas, né? Exatamente. Eu acho que, tipo assim, quando a gente olha pra espiritualidade, né, pra fé, pra o que a gente entende enquanto aquilo que a gente acredita, você tem outras formas de falar sobre Deus, né? Você não só tem a forma do evangeliquez, né, dos termos lá, daquela música gospel de fato. Você tem outras formas de falar sobre Deus. E a poesia, a música, os valores que você encontra dentro das canções, né? Quando você ouve, por exemplo, um Lenine, quando você ouve, por exemplo, Djavan, você fica, cara, isso é um dom divino, pô, não tem outra explicação. É. Então eu penso nisso, sabe? Nessas referências, nesses lugares assim, e era um ponto que eu ficava sempre perguntando, pô, será que a galera vai achar? E depois foram se adaptando. E tem muita coisa que a gente vai vendo que músicos que fizeram muito sucesso no mundo todo, tipo o Elvis, a Whitney Houston, a gente sempre fala a respeito disso, a Aretha Franklin, foram artistas que passaram pela igreja, pelo gospel. Uhum. Né? O Elvis era cantor de coral, para quem não sabe, cantava na igreja. E o cara se tornou um superstar na música. E essa denominação, às vezes, que a pessoa. Eu não gosto de rotular, Também não. sabe? Eu não vou muito por rótulo. Eu vou muito pela qualidade. Você falou aí de Djavan. Djavan foi um cara que, bem dizendo, morou aqui em São Bento, sabia disso?
Pô, não sabia. Ele tocava com os caras aqui, pô. Eu sabia dessa relação próxima, né? Com os músicos Ele daqui. chegou a tocar com o Inácio, o pai de Velbert, com o Sandoval, com o Jonathan. Inclusive no Com o Missa, Jonathan. no Museu da Imagem do Som em Marcel, tem muitas fotos dele com a galera daqui. Aí, É, tipo, eu sabia que tinha relação, mas não que quase ele tinha morado por aqui. ele vinha direto para tocar com os caras aqui. A história, como a gente tá falando de música, música é cultura, e hoje é dia da cultura, né? Verdade. O programa tá vindo agora na sexta-feira, mas o dia da cultura, dia 5. Mas é um cara que levou também a música de Alagoas num timbre legal, que eu acho que você leva muito esse timbre do Djavan. Você tem alguma pegada dele assim que você disse, não, vou puxar um pouquinho do Djavan para mim também? Pô, cara, eu acho que sim, não tem como não ter. Quando eu comecei a me entender enquanto compositor, eu sempre tive uma preocupação de pensar, né? O que é que eu quero comunicar para as pessoas? Porque a arte também é comunicação, É. e a comunicação ela precisa ser clara, né? Ela precisa ser compreensiva. E à medida que eu fui compondo, eu sempre fui pro lado de uma poesia, e nas poesias, né? Seja sobre relacionamentos que eu já tive, de pessoas que eu me inspirei também. Eu olhava para essas canções do Djavan, do Lenine, a gente acabou de citar aqui, acho que a gente pode ter outras referências também. É, eu olhava e pensava, poxa, será que o que eu tô compondo parece um pouquinho? E às vezes sim, né? Então, assim, eu acho que o espelhamento daquilo que se produz, porque a galera também pensa o seguinte, né? O que é música regional? A música regional ela tem que falar das qualidades territoriais. Ela tem que falar do campo, ela tem que falar da cidade, ela tem que falar dos itens e não necessariamente. A música regional também é de quem está na região e que fala sobre outra coisa. É. Então, acho que assim, eu tô nesse caminho de tentar aproximar o que eu componho. Por exemplo, as próximas músicas que vão sair agora, elas são muito mais pessoais, elas falam sobre o que está acontecendo agora comigo, sobre novas oportunidades, novas possibilidades. Então, essas canções elas falam sobre isso e elas se aproximam dessa ideia de comunicar ao povo aquilo que está acontecendo. Acho que o artista faz isso, né? Não tem como ele não escrever nada que ele não esteja minimamente vivendo. Eu, a gente perdeu, a música brasileira perdeu o Lu Borges, né? Clube da Esquina. Quem Oh, não ouviu falar do Clube da Esquina, pesquise, por favor. Vai nas redes revolucionou a sociais. história da música Meu brasileira. irmão, é uma coisa linda. 14 bis, Príncipe Cantuária, muita gente que participou desses eventos assim, pós o Clube da Esquina, foi tipo a Tropicália, né? Sim, Também. os caras estavam rolando uma reportagem essa semana do Arctic Monkeys, que eu acho que a galera mais jovem deve conhecer mais, né? O Arctic Monkeys é uma banda que nasce de um rock progressivo, mas que para se entender enquanto banda veio pro Brasil. Os caras são lá do Reino Unido, os caras vieram pro Brasil para conhecer o Loborges. Os caras quiseram entender o que é que estava acontecendo dentro daquele contexto do Clube da Esquina para produzir um tipo de música que eles nunca tinham visto em lugar nenhum. Então, assim, olha o nível de profundidade, né? Depois o Lô até falando sobre ele só. Eu não sei muita teoria, mas eu sei que o que eu compus tem uma galera estudando, né? Então, a música Trem Azul mesmo é um exemplo, né? Diversas universidades do país e do mundo também estuda Trem Azul por tentar entender o que é que aconteceu ali naquela composição, que ele foge do óbvio, né? Ele foge das nomenclaturas padrões assim da música, Uhum. né? Da harmonia, da letra. Então acho que o Lô e a galera do Clube da Esquina fez foi gigantesco. Marcou mesmo. A gente tem um nordestino também, que eu acho ele um gênio, Zé Ramalho. Pô, Zé O Zé Ramalho Ramalho é uma, uma divindade é da uma música, um divindade. poeta, um artista completo. E, inclusive, teve uma música do Zé que caiu em prova de vestibular, sabia? A Sabia? Vorrai. Ao Rai. Caiu também, não é dele, né? Mas ele traz um corpo de inspiração. Na verdade, é dele, mas a apropriação da obra, ela é uma obra reproduzida pela Pitty, por uma galera, que é a Vida de Gado. O É, Vida de Admirável Gado. Gado A Novo. Vida de Gado Novo. Até uma música de protesto também, né? É uma música de É uma música de protesto, né? protesto. Fala sobre a crítica à passividade política naquele Que ela contexto serve ali até para da os dias de ditadura. hoje. Pô, com certeza. Aí serve até para os dias de hoje, independentemente de quem esteja no poder. Aí você vê, o Avorrai é a história bonita porque é Avorrai com H. Então, quando caiu para fazer a redação, ninguém
prestou atenção e nem foi na música. Sim. Que o segredo da música, ele é tão habilidoso, eu acho bonito que você faz isso também. A habilidade que o músico tem, que o compositor tem, de inserir algo na música que chama a atenção. Como a gente já trabalhava em rádio, e a gente ouvia direto a música e sabia das histórias das músicas, das composições, de tanto ouvir, e ele passou muito tempo sem falar isso, né? Sem falar o porquê do Avô Rai. Aham. Mas até um dia que ele falou. No meio da música, tem uma parte da música, ele diz: o meu velho e indivisível Avô Rai. Avô e pai. Foi o avô dele, Raimundo, que criou ele. Era avô e pai. Então na música ele já joga a ideia. É isso aí. Então teve gente que não se ligou. E tem música que eu acho que tem muita gente que não se liga muito na letra, na história. Sim. Vai mais na melodia. Você é um cara que você faz a música, você faz a melodia, você faz a letra. Bicho, não é porque eu tô na presença dele, não. O cara é bom. Quem não ouviu, depois vai deixar o arroba do Instagram Vamos dele, deixar o canal aí do pra YouTube dele também, para você ouvir. O cara é bom. Valeu, valeu. Então, a gente tem que ter essa participação. Hoje em dia, você acha que a sua música, num grupo seletivo, ela está no patamar daquelas pessoas que estão mais na classe que quer ouvir boa música mesmo, quer ter aquele negócio, uma calmaria na alma, porque o negócio tá meio pesado? Cara, eu acho que sim, porque quando eu tô compondo, né, eu sempre entendi que eu não iria produzir pro mainstream, né? Hoje, conversando inclusive em sala de aula com os meninos, né, a gente tem um termo chamado indústria cultural, que é um termo produzido lá na década de 70, 80, por dois caras na Alemanha, dentro da concepção da Escola de Frankfurt. E os caras já estão discutindo música, mas não só música, mas também cinema, estão discutindo o teatro, como que as pessoas, elas normalmente são levadas a consumir aquilo que é padronizado. E eu sempre falo para os meninos, ó, vai lá no teu Spotify, coloca as 10 músicas mais ouvidas do Brasil. Tu vai perceber que tem um padrão ali. Ou é a letra, que sempre vai estar falando sobre a mesma coisa, né? E ela é espírito do tempo, né? É o Soulsgeist, que você tem a ideia de que a galera tá falando só sobre a vida devaneia, a vida na maluquice mesmo, né? A vida louca. Ou a pornografia, como obviamente E temos. hoje é mais pornografia. Mais pornografia do que vida louca em si. E aí, nessa relação de ter uma música que fala sobre isso, eu sempre soube que a minha música não atenderia essa galera. Não atenderia. Então eu nunca tentei me encaixar, sabe? Poxa, eu vou compor uma parada que Eu vou te a falar uma galera coisa, sabe o vai que, é que eu querer acho? ouvir. Sabe o que, é que eu acho? A sua música tá no grupo seletivo de Adega de Vinho. Pô, que massa. Vinho de qualidade, tá ali. O cara vai lá, vai ouvir. Me desculpa a expressão, eu acho que as outras estão naquele boteco lá da esquina só da cachaça. Porque aqui é top de linha, então é classe A, pô. E você tem muito classe A pra você ver. Mas continuando o que você tava falando aí, eu acho que essa. Como é que se diz? Eu acho uma. Não é terapia não. É forçação de barra. Também, né? Também. Você tem que engolir essa música. Você tem. É o mercado consumista. É o mercado consumista. Esses tempos agora, né? Quem acabou. E aí eu não sei, né? Não dá pra gente saber sobre o sentimento das pessoas. A Ana Castela apareceu num vídeo chorando pra caramba, dizendo: gente, eu tô cansada de produzir o mesmo tipo de música. Eu não sei, né? Não dá pra saber sobre o sentimento das pessoas. Mas é isso, né? Essa galera vai produzir o que todo mundo quer ouvir, né? Então, assim, eu sempre me preocupei não em produzir algo que as pessoas. Nossa, eu tenho que fazer todo mundo ouvir isso. Não, eu sempre quis produzir algo bom, algo de qualidade e algo que as pessoas pudessem parar e dizer, poxa, vou ouvir, sabe? Então, eu acho que é exatamente isso. Inclusive, esses ambientes de música. Eles também falam muito, né? Hoje eu toco em alguns casamentos, toco em algumas festas e eu já tive experiências em barzinhos, né? Barzinho, boteco, e percebi que não rolou pra mim. E por que não rolou pra mim? Porque não é um ambiente onde as pessoas vão pra ouvir música, né? Elas vão pra, obviamente, se distrair, né? Beber, curtir. E elas querem que a música seja o pano de fundo, e aí existem as várias petições, né? Toca aqui, toca cá, toca aquela lá, que não sei o quê.
Isso me incomodava muito, porque pra mim a música foi Na sempre, sua poxa, época eu tinha que tocar Raul. toca Raul, exatamente, né? E pra mim a música sempre foi tipo, pô, o que é que o artista quer cantar? Ele quer cantar o quê? O que é que ele quer comunicar? E esse espaço ele não é em todo lugar, né? Então, acho que inclusive nesse sábado, né, vou ter a oportunidade de fazer isso, de ter pessoas que vão ali assistir aquilo que eu tenho a dizer e que vão ouvir música, né? Eles querem ouvir música. Eu acho que eu sinto falta de ambientes assim, principalmente assim na nossa região, né? De dizer, poxa, eu vou lá pra ouvir música, cara. Vou ouvir o artista que vai estar lá. Eu acredito que a cultura no Brasil, a cultura que pode mover a massa realmente, fazer com que a massa tenha intelecto. Porque é o seguinte, você toca uma música que traz uma mensagem, que traz algo seu, como você falou aí, não vou tocar algo sobre mim, sobre a minha história. É diferente. Você está contando a sua história, algo de bom ou algo que aconteceu de ruim na sua vida e você deu uma volta por cima. Quando é uma música consumista, é só aquilo. Não tem história. Não, não tem É história. só eu vou beber, eu vou beber, vou beber, vou fumar, vou me prostituir. E 80% já faz isso, pô. E Exato. aí, estou colocando 80%, mas não sei se é 80%. Mas aí você chega com uma ideia diferente, uma ideia de calmaria, uma ideia de paz para a alma, tal, não sei o que. Você falou do Marcos. Eu escuto o Marcos direto, pô. Sabe? Nos momentos mais difíceis que eu passei, um certo tempo atrás, eu colocava as músicas do Palavra Antiga e do Marcos para tocar. Pô, e você dá uma animada na alma e vê que naquela melodia ali, naquela letra, tem algo que está contando uma história que o cara superou. Aham, é isso Aí mesmo. anima, pô. É isso que as pessoas realmente precisam. Você tá com algo que traga algo bom para você. Você falou também que você vai estar na Bienal. Então você vai estar com pessoas ali que o intelecto é totalmente diferente. Pô, sim, também, né? Tipo, é um ambiente propício, É um né? ambiente propício. E dali você vai ter que mostrar para essas pessoas a sua parte musical que muita gente não conhece. Como é que você está se preparando para esse momento lá na Bienal? Cara, tô muito ansioso, né? Porque assim, eu consigo pensar minha carreira musical a partir de 2019, né? Antes eu tinha uma banda com uns amigos. Eu acho que todo mundo tem uma banda de rock, né? No começo da É, história, assim. é. Que é a banda da galera, né? E aí eu percebi que não rolava o rock pra mim e tal. E em 19 eu lanço um trabalho colaborativo, né? Com amigos mesmo, que a ideia, inclusive, é lançar uma música. E quando eu fui pro estúdio, todo mundo foi colaborando até sair um EP, né? Claro que, como sempre, é o primeiro, a gente fica naquela, né? Poxa, queria que tivesse sido melhor, queria que tivesse sido maior, mas é o começo, é o primeiro ali. E de 19 pra cá, o que eu tenho produzido tem passado por essa dinâmica que a gente conversou agora. E eu acho que a Bienal, ela é o ponto mais alto da minha carreira, porque eu já participei de outros eventos, já cantei inclusive em eventos internacionais da UFAO, já cantei em eventos produzidos pelo próprio estado, né? Eu acho que um dos reconhecimentos que eu gosto muito de pensar que projetou a minha carreira foi o Encanto de Alagoas em 2022. Eu ganhei como melhor música, né, dentre as 50 do estado. E 2020, né, esse prêmio foi 22, 2 anos antes, um tabloide de Maceió que organiza toda a cena musical aqui em Alagoas também colocou a minha música, se chama Saudade, como entre as 5 músicas de 2020 consideradas as melhores. Então, assim, eu já tive experiências de dizer, poxa, parece que tá saindo, né, da bolha. É. A música tá chegando em lugares legais. Tive a experiência de gravar com o pessoal de Santa Catarina, o pessoal que hoje grava com o Vitor Clay, que grava com a galera grande, assim. Então, assim, eu já tive diversas experiências, mas como essa que vai rolar na Bienal, não. Porque, inclusive, é uma história engraçada. Eu não contei isso aí acho que quase ninguém que perguntou. Porque, tipo, quando eu participei da edital, eles mandaram pra mim um e-mail, né? Ó, você vai participar, legal, e a gente vai te dar um mini auditório. Eu já fiquei feliz da vida. Pô, primeiro que eu queria entrar, né, no projeto. É um projeto muito grande, viriam outras pessoas de todo lugar do Brasil, de Alagoas, da região. E aí eu fiquei feliz com o mini auditório. Eu disse, beleza, tá tudo certo, vou estar divulgando pro pessoal, vai dar certo. Uma semana depois, eles reenviam um e-mail, né? Enviam outro e-mail e eles falam que analisaram o projeto novamente e perceberam que ele tinha um porte maior.
né? E eu fiquei, caraca, então o que é que vai acontecer? E aí me entregaram o Teatro Gustavo Leite, né? Que talvez é um dos Poxa, teatros mais requisitados, é, né, do estado. Então, Gustavo assim, Leite é um dos mais requisitados mesmo. eu fiquei muito feliz. Poxa, é o momento de trazer pra galera e preparação, né? Hoje foi o último ensaio, dia 5. Ah, você estava ensaiando. Eu vim de Maceió, eu tava no ensaio mais cedo, aí fui pra Maceió, voltei às carreiras, às pressas pra cá pra gravar. E hoje foi o último ensaio. O que é que tem? A gente preparou um violoncelo pra trazer um pouco mais de uma música. é, a gente chama de a música sinfônica, né? Aquela música sinfônica se encaixando com MPB. Um amigo chamado Gabriel Machado que vai estar fazendo. A gente colocou um piano também nas canções. Bom. E ela vai passar um pouquinho pelo que eu gosto de misturar. Vai ter um pouquinho de bossa, vai ter um pouquinho de MPB, como um Caetano misturado com Gil. A gente vai colocar muita coisa nesse sentido e vai colocar coisa minha também. Estou muito ansioso de mostrar as músicas novas que eu vou estar apresentando lá. Eu estava assistindo aqui um clipe não, é um acústico da Rock Beat. É uma banda que tem rock beat muito bom. Ela traz o acústico de músicas internacionais e nacionais, seja do rock, do reggae, do pop, do MPB. Muito bom. E é nessa pegada. Quer dizer, aquela mesclada que dá, coloca um violoncelo, um baixo acústico, Pô, então, faz uma isso. bateria acústica também, pô, fica um negócio muito bonito. Eu acho que esse padrão que você está levando para lá, para o teatro, vai ser um padrão massa, porque, e pelo ambiente que o teatro tem, a acústica dele A também, que é acústica do teatro. muito boa, vai trazer aquela qualidade sonora que muita gente precisa. E qualidade sonora é uma coisa que eu acho que você pesquisa também, que eu já vi nos seus vídeos que você vai muito na qualidade. Como é que você começou a gravar assim? A gente volta para o edital e a Bienal. Mas você sentiu a diferença de quando você está gravando ali, está ensaiando dentro de casa, no estúdio, e lá no teatro? O que é que você sentiu de diferença? Cara, eu acho que são experiências diferentes mesmo, né? Em casa, por exemplo, sempre tem aquela velha pergunta, né? Se eles começam, os compositores começam pela melodia ou começam pela letra? Depende, né? Por exemplo, eu participei recentemente de um projeto chamado Fábrica de Artistas, que nasce em Maceió, né? Acho que já está na sua terceira, quarta edição. E eu fiz uma canção para participar do projeto, que inclusive ela vai estar sendo lançada esse mês, dia 28 de novembro, chamado Canção para o Tempo. E quando eu componho a música, eu levo o que estava no meu quarto, né? Que a música nasceu muito naturalmente. Eu comecei a fazer com violão, depois eu fiquei, caraca, parece outra música, eu tenho que botar outra coisa aqui. E depois a letra foi se encaminhando. E quando eu fui pro estúdio e levei a música para o estúdio, né? Que inclusive foi o produtor, foi o Tiago Araújo, gravou com Sara Farias, gravou com Marcos Antônio, a galera do gospel assim deve conhecê-lo. E aí eu disse, cara, em estúdio tá uma parada totalmente diferente. E quando eu comecei a projetá-la para o teatro, aí que ficou outra coisa também. Então, assim, eu acho que é o ambiente que fala, né? E aproveitá-lo nesse evento de agora vai ser uma das experiências mais ricas, mais bonitas assim, que eu já tive na carreira, porque eu já toquei em outros espaços, outros teatros, mas nesse não. Esse vai ser talvez a primeira experiência assim mais abrangente. Eu toquei no Gustavo Leite em 22, mas era um cenário de competição, sabe? Aquele clima tenso, né? Toquei com a banda do Baigon, inclusive, gigantesca. Tem aí no YouTube, a música chama Relicário. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Mas dessa vez, com um ambiente mais leve, com um ambiente de, poxa, a galera vai realmente assistir o meu trabalho. Né? Então, ser o primeiro artista de São Miguel a alcançar esse evento tão grandioso que é a Bienal e levar para um teatro algo tão gigantesco assim, para mim tem sido muito empolgante. Estou muito ansioso para sábado. Isso é importante porque músicos e músicos necessitam de incentivo, né? A gente fala tanto de incentivo, Pô, né, Lucas? Mas às vezes o incentivo da comunidade, incentivo da cidade, a cidade às vezes não dá muito incentivo para o artista. A gente sabe disso, que tem muito artista que sai da cidade dele, Natal, e vai para outro local. Aí lá chega em outro canto. Na época de Djavan era sul do país, né?
Hoje existe uma oportunidade, porque tem várias leis aí, e faz com que o artista apareça. Uhum. E você está tendo a oportunidade agora de participar de uma Bienal, e essa Bienal vai acontecer em Maceió, quantos dias? Ela tá rolando, ela começou agora, dia 31 de outubro, e ela vai até o dia 9 de novembro. Então ela vai 9 de até esse novembro. domingo agora. Até Ela começou domingo. sexta agora, vai até domingo. Até domingo. Então, você está chegando aí já para encerrar com chave de ouro, É né, verdade, a é verdade. Bienal. Porque no último E dia. em termos de juntar o professor e o músico, como é que você adaptou o músico com o professor e o professor com o músico para dar aula? Essa foi uma das coisas que quando eu. Que a gente vai construindo é, carreira, assim, né? Eu lembro que, para mim, a sala de aula, ela seria um campo de. Não restrição, mas tipo assim, poxa, eu sou o professor e daqui eu não posso misturar com outra coisa, até para não gerar confusão nos meninos ou coisa parecida. Isso em meados de 2018, né? Mas depois, né, com o incentivo dos próprios amigos, assim, e entendendo também o ambiente da sala de aula, eu percebia que era uma coisa que me aproximava dele, sabe? Hoje, né, a sala de aula, a educação como um todo, ela é um cenário muito difícil, né? Se já era alguns anos atrás, hoje mais ainda, pela tecnologia, pela ausência, né, de uma valorização da classe, né, docente. Mas hoje, a sala de aula de 10 anos atrás, que foi a minha sala de aula, né, que o professor ele entrava lá e ele dava a sua aula e ia embora, ela não existe mais. Hoje o professor que vai lá, ele entra na sala de aula e ele acha que ele vai cumprir todo o cronograma dele, que é começar a falar do A ao Z, no meu caso, como sou professor de história, que é contar desde o Pedro Álvares Cabral até a Nova República, e é só isso, não vai rolar, Não rola. né? Porque hoje você tem uma classe, né, dos discentes, né, dos alunos, que eles são repletos de estímulos, né? Você tem agora, recentemente, essa lei que proibiu o celular, deixou esses meninos muito mais agora dentro da sala, esperando que algo os conecte. Então, hoje eu percebo que a música ela me conecta com esses meninos. Quando eu levo uma paródia, quando eu consigo articular o ensino de história com música, quando eles podem ouvir aquilo que eu faço lá fora, quando eles perguntam, tio, eu vou lá te assistir no sábado. Pode deixar lá marcado meu lugar que eu vou lá. Então são experiências que não dá mais para aquilo que eu pensei lá em 2018 ficar ali, né? Não tem como o Lucas professor ele não ser também o Lucas artista para esses grupos, né? Assim como também eu acho que eu levo muito da sala de aula para o palco, porque eu gosto de ler o público, né? Hum, Óbvio que isso é bom. no repertório já tá tudo pronto já. Os meninos que ensaiaram, não se preocupem, a gente não vai mudar o repertório. Mas eu gosto de entender como as pessoas ouviram aquela música. E se eu quiser mudar a ordem? A música mantém, mas e a ordem? Será que naquele momento exigia uma outra canção? Porque esse é um show, inclusive, que ele vai ser muito historicizado. Ele vai ser dentro de uma linha do tempo, sabe? Tem muito disso sim no público, porque como eu trabalhei em rádio há muito tempo, e, por exemplo, você estourava uma música no rádio, que a gente trabalhava com o carro-chefe, né? Que é chamado carro-chefe. Então, a sua música na rede social tem uma visibilidade muito boa, e aí a gente pega na rádio e coloca para tocar. Diretão, coloca para tocar. E quando a música estoura, o público, o ouvinte, ele fica esperando que aquela música que ele gosta toque. Então é muito isso, que por exemplo, você fez um show aqui, aí a pessoa foi lá e viu, poxa, já sei que a quarta música é a que eu gosto que ele vai cantar, e você não Isso. canta. Aí Já prende mais o espectador lá, o público, já prende um pouquinho, e você deixa lá pro final. Tem muita gente que gosta muito disso daí, sabe? De jogar as melhores pro final para ficar aprendendo. É mais ou menos o que tu faz, né? Mas é a linha mesmo. Eu acho que, inclusive, quando rolou agora recentemente um projeto aqui em São Miguel dos Campos, é, da aplicação de uma lei, né, da Paulo Gustavo, salvo engano, acho que sim. E a gente foi fazer um som lá na parte alta da cidade. E aí eu lembro que o rapaz estava organizando, né, o Wesley, ele disse, cara, e aí, podemos começar com você? Aí eu, eita, poxa, pressão da pega. Não sei, pode ser. Mas aí acabou que outra pessoa iniciou. Mas quando eu peguei pra fazer, o Velbert fez comigo, inclusive, esse dia. E aí a gente ficou, cara, tá todo mundo aqui e
esse é o primeiro momento que não dá pra gente tacar um autoral de cara assim. Seria muito legal que a gente tivesse. Mas eu acho que é o momento da gente cantar uma música que todo mundo possa cantar, né? E aí a gente puxou um Djavan mesmo, Pra atrair, né? pra atrair a galera. E tipo, depois que todo mundo estava lá, o ambiente já era confortável pra apresentar uma música nova, pra apresentar uma música autoral. Então eu tô pensando esse evento dessa forma, sabe? Eu quero que as pessoas elas tenham, obviamente, né? Quem gosta do meu trabalho vai pra ouvir as músicas autorais, mas ali eu pego uma pessoa que, poxa, eu vou conhecer esse cara. E aí ela vai por uma canção que ela já gosta, que ela já escutou alguma vez. Então, eu acho que vai dar conexão e isso, a leitura da sala, ela me ajudou muito na leitura do palco. A conectividade do artista, do professor com o aluno e o artista com o Com o público. público, Então exatamente. você tem uma conectividade muito grande a respeito disso. Eu acho que o lado do professor para o músico se viu muito, porque interagir, como você falou aí, né, que os meninos ficam meio desconectados porque não tem telefone mais, mas você busca mudar o hábito dele colocando algo bom e prazeroso, que é música, né, música de qualidade. Então o público também necessita disso. Sim, Porque o cara já fica, sabe, Lucas? O cara passa o dia todinho trabalhando, um vapor da poxa. E é problema para um lado, problema para o outro, é um estresse aqui, um estresse ali. E fica sem ter um norte, vamos dizer assim. E aí, uhum, de repente, você chega num teatro, numa Bienal, vai lá, o cara chega lá, não conhece o cara, vou lá, sento na cadeira, vou ouvir o que é que ele vai tocar. Você toca um Djavan, toca um Caetano Veloso, toca um Gilberto Gil, e o cara já começa a olhar para você de outro jeito, aí você vai para uma Maria Bethânia, e depois você vai para uma Gal Costa, vai puxando, puxando. Pô, o cara vai. Bicho, esse cara é professor. exatamente. Né? Tem muito disso, não tem É não? verdade, O cara tem, vai tem, puxando, aí de tem. repente você entra com a autoral, o cara, pô, o cara também é compositor. E isso puxa a galera, puxa ou não puxa? Pô, com certeza, com certeza. E você falou assim sobre essa experiência, né, da arte com a rotina. Cara, eu acho que é uma das coisas que eu sinto falta aqui na nossa cidade, que é um circuito cultural, né? É uma agenda cultural, porque São Miguel dos Campos, né? Quando eu consigo, por exemplo, estar em ambientes como Maceió, Penedo, que a cena é forte, talvez Maceió muito mais pelos editais, pelas oportunidades de eventos. Quando todo mundo olha para cá, para São Miguel, tem uma galera boa sendo produzida por aqui. Há uns tempos atrás, não sei se você chegou a conhecer, eu tinha uma dificuldade aqui na cidade de ter uma cena, porque a cena daqui era sempre pagode, né? Sempre lota nos bares aqui, nos estabelecimentos e forró, né? E eu não fazia nem forró nem Não é pra- pagode. Aí, pô, então tem que criar uma cena pra mim no sentido que eu consiga expor meu trabalho. Então, em 2020, né? Antes um pouquinho da pandemia começar, eu movimento um evento chamado Sarau de Música e Poesia. Ele foi feito lá na Casa da Cultura. Eu reuni uma galera que hoje já tem carreira, já o Valderi Júnior, o Elias Neto, a Maria Gabriela, que nesse momento ela não está atuando mais na cena artística, mas à época quis apresentar um trabalho, consegui levar um rapaz que tocava violão fingerstyle, que era aquele violão mais cantado, né? E naquele dia, né, no dia 14 de fevereiro de 2020, a gente teve num ambiente daqui de São Miguel, numa Casa da Cultura, um coral chamado Chip, né? Hoje eles fazem eventos assim esporádicos. Um coral que para a comunidade miguelense ouvir um coral não é algo tão corriqueiro, né? Os caras se juntaram para fazer aquele evento. Uma música, o Valdir já fazia uma música sertaneja, uma parada muito mais um piseiro ali. Então eu consegui levar um monte de gente num lugar só e trazer uma cena pra mim, porque eu disse, gente, vai ser massa que todo mundo vai abrir meu show aí, né? Porque no final eu quero fazer uma apresentação do meu trabalho. Mas acho que em 20, 21 e 22, que foi a última edição, e aí eu já consegui trazer uma galera de Maceió pra fazer uma cena por aqui. Todo mundo que vinha pra cá dizia, pô, isso é todo ano? E eu dizia, depende. Tipo, hoje, por exemplo, não tenho mais energia e tempo para correr atrás de um evento Uhum, como tô esse. entendendo. Mas como seria bom se a gente tivesse um calendário onde o miguelense ele tivesse uma noção de cultura, de entender, poxa, mês de janeiro vai rolar uma parada assim aqui na cidade. Fevereiro a gente sabe, fevereiro é carnaval. É, junho é São João. Mas outras cenas, sabe? Outras cenas que movimentasse comércio, que movimentasse estudantes.
E eu percebo que a nossa relação com a cultura aqui, ela se restringe mais à Feira da Ponte, né? Que talvez sim é o nosso maior símbolo de expressão cultural do município. Mas a Feira da Ponte tem tantos braços, né? Por exemplo, e aí não sei se eu estou fugindo muito, viu? Você me interrompe Não, se eu não, tiver. mas tá correto, tá correto. Quando eu toquei na Feira da Inclusive, você Ponte, tocou já na Feira da toquei na Ponte. Feira. Nossa, eu sempre falei, gente, a Feira da Ponte é um evento que eu toco de graça. Porque eu amo aquele ambiente e quando eu converso com os meus amigos sobre a Feira da Ponte, né, de outros municípios, eu digo, cara, você precisa conhecer a feira. A feira, para mim, é o símbolo de São Miguel. Mas me incomoda aquele palco ser tão distante. Me incomoda aquele palco que já está montado para lá mesmo, ele não ter conexão com o público da feira. Você Como está eu falando queria assim, que de ele ter uma coisa mais dentro da feira dentro mesmo. da feira, um palco 360, por exemplo, Certo? ali, onde quem tá ali comprando seu negocinho ali, quem tá Boa fazendo, ideia, boa poxa, tá ideia. ali ouvindo, para. Porque é muito difícil a gente, você que não é de São Miguel dos Campos, o palco que a gente tá falando, ele é um pouquinho mais alto, né, em relação à É feira. 1,10 m. E isso aí, o pessoal vai ficar assim, sabe? Eu lembro que eu fui me apresentar, os amigos que obviamente conheciam meu trabalho foram lá, e eu fiquei, poxa, é legal, né? Me senti acolhido por eles, mas como seria mais. A experiência seria muito mais forte se o palco fosse no meio da feira, sabe? Quatro caixas ativas ali Grande ideia, grande ideia, resolveria grande ideia. tranquilo Grande ali. ideia. Isso pode ser também feito em dois locais, um palco grande E um palco menor, e um né? palco menor, para as pessoas verem também e terem conhecimento dos artistas que estão aí. Eu gosto muito de literatura de cordel. Oh, eu também amo. Eu gosto do cordel. Você deve conhecer o professor Manuel Clarindo, né? Manuel Clarindo O Manuel é uma Clarindo tive lenda. a honra, É meu né? professor. Ó, da última edição desse sarau de música e poesia, ter ele, né, recitando os seus cordéis. E foi fantástico, né? Ele levou cerca de 3 ou 4 cordéis novos à época 2022 e ouvi, eu lembro exatamente da sala de aula, né, que ele já fazia esse movimento, né, de contar uma piada aqui e ali, de levar uma literatura e vê-lo ali naquele evento foi gigantesco, assim, então, Eu admiro muito a literatura de cordel. Eu gosto muito da arte. Vamos falar assim, da arte feita à mão, o sabe? artesanal, né? O artesanal. A música é artesanal. A música é feita com artesãos. Você pega um vídeo que eu sou fã dos caras, dos Beatles, e quando você vê ele no Abbey Road, lá no estúdio dos caras, e eles fazendo as músicas, até música que entrou no disco foi feita no estúdio. O George Harrison, pô, tá, surgiu uma música aqui e tal. Aí ele via, pegava a guitarra e fazia a melodia, e escrevia e passava pro John Lennon, pro Paul, aí os caras, o Ringo, aí chegava a produção. Teve música do disco dos Beatles gravado no Abbey Road, que foi feita lá. Ó, E no outro dia estava gravado, pô. Quer dizer, é arte, é construção, né? E eu acredito muito que você tem muito disso, de pegar assim as coisas e ir começando a construir. Você tem assim uma inspiração para começar uma obra sua, uma música, ou você de repente já estava com ela meio elaborada e deixou ela quietinha no canto? ultimamente está sendo por questões pessoais, assim, e eu digo pessoais não que a música seja exclusivamente minha, né? Tipo assim, eu gosto de pensar quando você lança um trabalho, seja uma música, seja uma poesia, qualquer tipo de arte, você agora colocou isso para o mundo. E aí, tipo, é do mundo, não é mais sua, né? Então, sei lá, se eu fiz esse copo aqui enquanto artesão e eu estou usando esse copo, estou tomando água nele, mas a partir do momento que esse copo ele agora pertence ao mundo, as pessoas vão adaptar, vão lê-lo de outra forma. E eu sempre tive isso na cabeça, né? Mas atualmente eu estou escrevendo muito sobre rotina. Quando você falou sobre o cara que está lá na fadiga do dia, e ele vai consumir arte, ele vai sair de uma maneira muito diferente da que ele entrou, eu tô nesse ambiente. Talvez pelo meu cenário de rotina, né? Estamos pertinho do vestibular, então É essa tipo semana tá uma aquela loucura. coisa, você Pô, está fazendo uma composição, está fazendo uma obra que está chegando pro cara e dizer, pô, eu entendo o que você está passando. é isso, é exatamente isso. Exatamente isso, da fadiga. Inclusive, a minha última música lançada se chama Rotina. E ela fala sobre alguém que encontra um descanso naquilo que ele acredita, né? Então, eu acho que essa inspiração, ela vem do dia a dia, ela vem das coisas que eu leio, das coisas que eu tenho experiência. Eu acho que nenhuma música se desconecta da realidade, né?
quando você fala sobre Beatles, quando você fala sobre outros artistas, e a gente gosta de dizer aquela frase, né? Fulano foi à frente do seu tempo. A gente entende, né, quando a gente fala isso, mas na verdade o fulano ele era refém do tempo dele. Aquilo que ele produziu ali foi a vivência daquele momento. Claro que os gênios, eles conseguem ver lá na frente, né? Você ouve, por exemplo, uma música dos Beatles e que fala sobre conflitos, que fala sobre o mundo do mercadológico. Você olha para nossa cena hoje, você fica, poxa, os caras cantaram isso há, sei lá, 20, 30 anos atrás e a parada. E a gente vai vendo a musicalidade. O cara, quando é bom, tem ideia, o Ed Mota, ele gravou na mesa dos caras, pô. Na mesa valvulada do Ivan Road. Ela veio para cá, pro Brasil, para gravar com o cara, com o Ed Mota, porque com tanta tecnologia, mas a tecnologia de lá de trás, inclusive hoje, para quem está assistindo a gente e trabalha com gravação de áudio, fizeram plugins da mesa de som Ó, para o tentar equipamento simular, valvulado, né? para simular, e a qualidade é top, até como era feito, né? Que era, o disco era gravado na hora lá, gravado nas fitas, e depois ia para a produtora e gravava o disco para os caras ouvir e tal. E meu irmão, quando você vai vendo a qualidade hoje que a gente tem em termos de equipamento, a gente vai levando o máximo para o ouvido humano. Hoje a gente está num patamar, né, Lucas, de levar o top dos top para todo mundo. Qualquer um hoje em dia em casa faz um trabalho Consegue. com Acho que, perfeição. inclusive, é isso que é legal, né? A gente conversa assim, tipo. Ah, já ouvi, inclusive, essa pergunta, né? Já me fizeram ela. Existe hoje mais facilidade em estourar, né? Porque, tipo, você vai ver a história dos caras lá, do Zezé de Camargo e do Luciano, né? Do pai ligar pra rádio, de pedir pra É, tocar, né? Toca essa e tal. Claro que hoje não se faz sucesso como antes, né? Porque eu acho que o sucesso de antes ele era mais orgânico, né? Por exemplo, o cara que era famoso, ele era famoso mesmo. A música dele tocava aqui no interior de Alagoas, como tocava também no grande centro de São Paulo. Então, era. o cara, ele era visto pela mídia e óbvio que todo mundo via a mesma coisa, né? A TV era acessível apenas num canal para a maioria e coisa parecida. Ele tinha um nível de sucesso hoje que as redes sociais não entregam. Hoje é tudo superficial, né? É mesmo. Hoje você olha assim, sei lá, de novo, a mesma experiência que eu fiz com os alunos. Abre aí o teu Spotify, né? O teu rolê aí e coloca aí os 10 artistas mais ouvidos do Brasil. Muito provavelmente você não conhece 5. E aí, como É. é que você pensa? Como é que esses caras são os mais ouvidos do Brasil? Então, assim, as bolhas hoje, elas artificializaram essa ideia de propagação. Mas é muito legal porque democratizou também, né? Hoje a minha música chegou onde chegou por conta da internet. Não É. tive tantas cenas assim, né? Na TV mesmo eu só fui uma vez. Então, assim, é, a música, ela ganhou um espaço gigantesco na internet por conta justamente do acesso, mas eu sinto falta dessa organicidade, né? Um cara, por exemplo, não sei se você conhece o Vado, daqui de Alagoas. Vado, vado, vado. Já ouvi falar, já, já. O Vado, ele é um dos maiores compositores do estado. Ele não é intérprete como é compositor, mas o Vado tem uma rede de apoio assim, artístico absurda. Quem vem para Alagoas, Saulo, hoje uma banda chamada Maglore, que vem na pessoa do Thiago, os caras que vêm como Cícero, uma galera da cena assim, musical, Ana Vitória, essa galera vem e reconhece o Vado assim que eu fico, caraca, o Vado é muito conhecido. Mas é aquela coisa do mainstream, né? O Vado, ele tem uma rede que a rede social não comporta, né? Então acho que tem muito disso também, né? O que é sucesso, o que é Foi famoso. tipo a Marília Mendonça, quando a Marília Mendonça começou, ela começou como compositora, não como cantora. Depois que as músicas dela estouraram por ser compositora, vários artistas do mundo sertanejo, vamos dizer assim, estouraram as músicas dela, aí ela apareceu na cena. É isso. Aí muita gente começou a levantar a Marília, porque, pô, essa música é dela. Aí, não, a música, e aí os outros cantores começaram, não, a música é da Marília. Ah, Ela está começando agora. Então, isso impulsionou. Foi o, como a gente chama, a catapulta da Marília catapulta, foi exatamente. as composições dela. E você também compõe para outras pessoas ou só está
fazendo pra Eu você mesmo? compus uma vez para o Henrique Santana, ele estava produzindo um trabalho em 2021, a salvo engano, e aí ele pediu uma canção, eu acabei fazendo, mas não é muito minha linha não, eu acho que depende, né, do projeto em si, mas eu nunca me vi como um compositor que apresentava canções. Diferentemente, por exemplo, de um cara chamado Ítalo. O Ítalo é um arapiraquense, que a música dele hoje, chamada Retrato de Maria Lúcia, ela está sendo tocada em todas as cenas do Brasil. Hoje, a música dele talvez é uma das músicas mais ouvidas em telenovela. E é um cara daqui, de Arapiraca, mas É, teve a oportunidade de enviar a música para um cara chamado Zé Ibarra. O Zé Ibarra, ele tá trabalhando hoje com o Ney Matogrosso, né? Então, as canções que o Ney já gravou, o Zé Ibarra começou a regravar num projeto específico e descobriu o Ítalo. Descobriu a canção, começou a cantar em shows que ele estava fazendo. E aí eu fiquei vendo, caraca, olha só, o Ítalo nem esperava uma parada dessa. Enquanto o compositor lançou a música, tá ali, alguém encontrou nesse campo aí da internet. E hoje a música chegou num lugar, né, gigantesco. isso é de quem pesquisa, né? Pesquisa música. Tem muita gente que pesquisa música, pô. Tem cara que não perde tempo, não. Fica pesquisando compositor, música. Verdade, verdade. Eu estava conversando com um cara que trabalha com a produção do Alcimar Monteiro. O Alcimar Monteiro, você sabe que é aquele forrozeiro das antigas, que é um Uhum. cara que está voltado a realmente deixar com que um patrimônio nordestino, que é o forró, permaneça como o forró. E aí ele conversando comigo, você falou aí a respeito desse negócio de Spotify, e ele falando o número de músicas que são lançadas todos os dias. É absurdo. Aí vai aquele negócio que você falou também do Zezé de Camargo e Luciano. O cara paga também para as pessoas Paga, ouvirem. pô, paga. Aí você Hoje, chega lá do topo, a indústria é um momento. sertaneja hoje ela é absurda, absurda. Não sei se você conhece isso que eu estou falando de uma cena de 10 anos atrás, estamos em 2025, 2015. 2015, o Wesley Safadão inaugura um movimento chamado Casa dos Compositores. Ele colocava ali, pagava para os caras, obviamente, né, para os compositores, uma quantia que eu não sei, mas ele pagava para os caras passarem ali 20, 30 dias numa casa, num casebre, longe da sociedade, assim, né? Obviamente dando toda assistência, mas para os caras compor. Só isso. E quando passaram os 20 dias, os caras entregaram mais de 300 músicas para ele. E claro que numa dessa, o cara vai, grava, faz sucesso, né? Depois amplifica. Tem vários estúdios hoje de trap, os caras, assim que lançam, aparelhos conectados para dar play juntos, para É, a plataforma exatamente, impulsionar. impulsionar. Isso aí a gente tá podendo, a gente trabalha com esse negócio, a gente tá sabendo que a catapulta da internet ela faz isso. De repente, pá, aí você tá ouvindo. O algoritmo também, O né? O algoritmo, algoritmo exatamente. já vai em cima. E outra coisa que eu acho muito interessante é que nessa conversa que a gente tava tendo com esse produtor, ele falou, bicho, você vai ver o cara que tá cantando aqui, amanhã vai cantar fulano aqui, não vou citar o nome do artista. Uhum. E o cara sumiu, bicho, já. Exatamente. Naquela época do São João, o cara era top, o povo doido pelo cara. E agora o cara não é mais nada, não sumiu. É aquele negócio. Quando você tem a base, aí você vai estar tá no teatro, na Bienal, você está tocando ali seu violão, sua música, e aí eu acho que é o artista que prevalece. Esse estilo seu, do Uhum. jeito que você é e como outros têm aí, são os artistas que prevalecem. Os outros são só nuvens que estão passando por aí, sabe? É uma poesia. São nuvens que estão passando. E vocês são o sol que vão aparecer. É... dá uma música isso aí. Dá isso aí, daí dá pra vou pausar aqui pra fazer isso aqui. Tô inspirado. Mas realmente é isso, né, cara? E aí vai da intencionalidade, né? Eu tinha umas neuras assim com sucesso, né? Eu pensava, poxa, o que é sucesso? Sucesso pra mim é eu só viver de música. E claro, quem é o artista que não quer viver só de música, né? De acordar e o seu trabalho ser compor e no final de semana estar em uma cidade, estar em outra, estar em um estado, estar em outro. Acho que é o sonho de todo mundo, né? Fazer uma turnê. Mas sucesso pra mim, cara, é momentos como esse também, assim, sabe? Dizer, poxa,
talvez nunca estoure. Mas eu alcancei uma pessoa, poxa, que disse assim, cara, teu trabalho foi tão relevante pra mim que eu ouvi e também passei pros meus filhos, né? Hoje eu tenho 26 anos e ouvi, por exemplo, de alguns professores que trabalham comigo dizer, poxa, olha, eu ouvi, cara, e eu pedi pro meu filho ouvir também. E ele disse, pai, gostei. Isso pra mim, assim, isso pra mim é sucesso. Sucesso pra mim é isso. Talvez não seja o termo correto, né? Você me gosta de separar. Tem o sucesso o sucesso e a relevância. Eu prefiro a relevância. Muito bom. É isso que nós temos que fazer. Todos nós temos o direito de termos o nosso sucesso, seja em qualquer área. E eu nunca fui uma pessoa, sabe, Lucas, de dizer o que eu gosto da arte. Uhum. Eu fui muito na minha, mas hoje eu posso abrir a minha mente e dizer que realmente eu gosto muito de arte, gosto. Admiro muito o trato como é feito. Você é tipo, por que a gente vai trabalhar em som? Vocês não sabem o que é A trabalhar labuta que é trabalhar isso. com uma mesa de som, num palco, num trio elétrico. Você está ali dançando, você está ouvindo a música, a banda tocar. Enquanto isso, por exemplo, eu estou no palco, fazendo a mesa de palco, eu estou doido. Tô que nem o Já, tô Tá doido, doido, fazendo doido. ali todo. Puxando o cabo, quebrou um cabo, vai, corre, puxa. O cara quer um retorno no ouvido. Você não sabe o que é essa vida de artista da gente que trabalha com som. E a gente compreende quando ele fala da qualidade lá do Teatro Gustavo. Aí eu agora quero falar para você o seguinte: que eu desejo a você toda a sorte do mundo, cara. Que você seja feliz, que você tenha a sua parte musical concretizada a partir dessa Bienal. Que você, como professor, eu já lhe conheço, você é top. Realmente, o que ele falou aqui, os alunos gostam muito dele. Todos, sem exceção de nenhum, porque ele tem um jeito de tratar. Então, que você trate seu público também como seus alunos na Bienal e atraia eles para sua sala de aula, que é a música que você vai Que é a fazer música, sucesso. pô, que massa, que massa. Eu agradeço, né? Porque a gente vai seguindo e aprendendo, né? E pra mim, a arte ela me possibilita esses lugares, assim, sabe? Então, quando recebi o convite de estar aqui, eu fiquei, caraca, eu acho que é mais uma oportunidade, né? De estreitar laço, de saber que aquilo que eu tô fazendo não é só sobre o que eu estou fazendo, né? É o que eu tô construindo também. Então, desejo o mesmo, amigo, para você, para esse programa que ele possa crescer cada vez mais e convidar a galera, né, que estiver livre no sábado, né, queira marcar um compromisso legal aí às 2 da tarde, vai ser entrada gratuita, né, a Bienal é gratuita. Acredito que chegando um pouquinho mais cedo dá para aproveitar também por lá, né, que tem muitos estandes, tem uma penca de gente lançando, inclusive gente daqui de São Miguel lançou livro, na minha cabeça eu só tô pensando aqui no professor Silas, mas tiveram outros autores também lançando trabalhos, mas musicista só vai ter eu daqui de São Miguel, então Então assim, vamos lá, vamos prestigiar todo mundo, valorizar e né? prestigiar lá, que vai E ser massa. prestigiar o nosso querido Lucas Cupertino, prestigiar todos os artistas que vão estar lá na Bienal. Participe, cuide da arte, faça arte, viva a arte. E para vocês aí, tudo de bom. Obrigado mais uma vez, Pô, Lucas. meu amigo, eu que Eu, agradeço. e depois, quando você tiver outro lançamento, outra coisa, bater um papo aqui, eu quero juntar aqui estilos de música diferentes. Vou juntar pagodeiro, vou juntar o estilo do Massa. MPB, vou Pô, juntar. acho que eu já posso me autoconvidar. Não, já está convidado, a ideia já é essa. Dia 28 de novembro é o meu aniversário, né? Muito E aí eu bem. vou lançar a minha música no dia do meu aniversário. Então, pode ser na semana, né? Como o episódio sai na sexta, a música É. vai sair na sexta mesmo. Pô, Então, acho que legal. já vamos deixar agendado aqui Então a deixa aí o semana. arroba e o canal do YouTube para o pessoal já se ligar. Mas, ó, pro Instagram é Cupertino, tá? Arroba Cupertino, você vai achar no Instagram, você vai achar no Twitter também, no Spotify. E no YouTube você vai achar Lucas Cupertino, né? Você vai achar lá as obras que eu já lancei. O último trabalho se chama Rotina. E o que vem agora, inclusive, tá na capa já do próprio YouTube, né? Dia 28 de novembro vai chegar aí em todas as plataformas digitais uma música chamada Canção para o Tempo, que foi produzida com o Tiago Araújo, com a galera lá do Fábrica de Artistas. Tá uma música muito madura, inclusive, né? Uma música que eu acho que, olhando para as outras que eu já lancei, vocês vão perceber uma maturidade musical bem interessante, assim. Eu acho que vocês vão gostar.
Boa, garoto. Então, gente, um grande abraço para vocês. Brigadão. Até a próxima. E a gente se vê aí no podcast Pode Falar. Valeu.